Oi, gente, tudo bem? Eu sou Felipe Lucena e esse aqui é o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, o podcast que fala sobre a presença nordestina no Rio de Janeiro. Você pode estar achando estranho, esse sotaque carioca cheio de S's e R's falando sobre presença nordestina. Porém, a maior parte da minha família veio de estado do Nordeste, então eu tenho lugar de fala. Inclusive, alguns desses familiares estarão aqui, me ajudando a contar as histórias dessa história, que terão como episódios a migração, os avanços do Nordeste de hoje, as questões sociais, a cultura, a culinária, entre muitos outros temas. Partiu, simbora! Você talvez nem saiba, mas já comeu muita comida considerada nordestina no Rio de Janeiro. O quarto episódio de Dois Pra Lá e Dois Pra Cá vai falar sobre os sabores do Nordeste que invadiram o Rio. Pode vir que o prato é fundo. Como muita coisa nesse Brasil destemperado, a culinária nordestina foi formada através da influência portuguesa, indígena e africana. Alguma pitada holandesa e francesa em locais específicos, como regiões de Pernambuco e Maranhão, respectivamente. As condições geográficas de algumas partes do Nordeste, como a região de Caatinga e o vasto litoral, também influenciam nesse mexido de sabores. Tem para todos os gostos, de recolher a garapa da cana para se lambuzar no mel, até chinchim e acarajé. De entrada, vou servir para vocês uma fala pirão do antropólogo e professor Fernando Cordeiro, que traça um panorama geral sobre essa culinária nordestina no Rio de Janeiro. Na praia, mesmo carioca, você percebe lá tem um queijo coalho que invadiu lá junto com o biscoito Globo. Você percebe lá uma coisa que é muito carioca, né? Principalmente no sul, Dona Norte. E essa questão do churrasquinho de gato, você tem lá um queijo coalho também colocado ali dentro. Você tem lá em várias feiras cariocas, a Feira Livre, em alguns lugares, em alguns centros comerciais de bairro, você tem lá a tapioca sendo feita. Sim, cada vez mais. Você lembra do Nordeste, mesmo que você vê isso aqui. Você vê, é interessante o Nordeste, a diferença do Nordeste, você tem as baianas, né, com acarajé, de alguns lugares, Praça 15, com vários cantos, com alguma barraquinha dessa reinvenção. Você vê isso no supermercado, né? Você vê lá um queijo coalho vendendo no supermercado, você tem umas casas nordestinas, você tem aqui os restaurantes nordestinos, que tem essa especificidade. A Chiquita veio da feira, aqui você tem o Bar do Arnaldo, né, Santa Teresa, você tem a Adega da Pele, não sei se pode falar. Não, pode falar. Tem a Adega da Pele. Boas referências. E tem muitos lugares, e além disso, você percebe, mesmo no cardápio do restaurante que não seja considerado nordestino, você tem essa comida considerada típica nordestina ali dentro. Sim. Então é interessante como é que ela entra na cozinha, na gastronomia nisso. Sim, professor, são muitos restaurantes de comida nordestina no Rio de Janeiro, tantos que eu nem conseguiria citar aqui. Fora os bares, botecos, está tudo junto e misturado. O cardápio é amplo. Isso sem contar os nordestinos que comandam essas cozinhas. Não só as cozinhas nordestinas. Há um interessante fenômeno social que são os chefes japoneses que vêm do Ceará. Do Ceará mesmo. Diversos preparadores de sushi não têm a menor relação com a Terra do Sol Nascente. Nem mesmo são de Cabo Branco, na Paraíba, local onde o sol brota primeiro no continente americano. O jornalista, escritor e cearense Chico Sá fala sobre essa curiosidade das grandes cidades em seu livro Sertão Japão, sobre essa e muitas outras. Tudo em haikai, de repente, vale muita leitura. Abre aspas para Chico Sá. O nordestino, que se torna mestre na culinária japonesa de São Paulo, foi o estalo inicial dessa viagem poética. O livro explora as semelhanças entre samurais e cangaceiros, as paisagens das montanhas orientais e o deserto do semiárido, além de revelar flagrantes das estações do ano nos dois universos. Fecha aspas para o autor. Quem também fala por aqui é Mário Chagas, professor, poeta, museólogo e atual diretor do Museu da República, onde constantes festivais referentes à cultura nordestina são realizados. Mário morou um bom tempo de sua vida no Nordeste. A região virou tema de muitos de seus estudos. Mário Chagas engrossou o caldo do tema culinária nordestina no Rio de Janeiro através de pitadas especiais,
Começou pela religiosidade, que vai ser tema de um episódio aqui mais pra frente. Falou sobre as misturas que compõem esse prato de tudo, lembrou dos doces e até do que poderia ser, mas não é. Até porque o que não é, também acaba sendo. Tem coisas variadas mesmo. É que tem coisas que eu confesso também, assim, eu às vezes tenho até uma certa dificuldade de separar uma coisa da outra, né? Mas, assim, se nós olhássemos, isso que se chama de comida de santo. A comida de santo tem uma marca nordestina muito forte, baiana, né? Mas que está aí, espalhada. Então, você vê as baianas, né, na cidade do Rio de Janeiro, fazendo acarajé. Então, sem esquecer que tinha uma região no Rio que era chamada Tabuleiro da Baiana, ali no centro, né, próximo lá do Ministério, era o Tabuleiro da Baiana. Aquilo era chamado assim, né, porque lá tinha um conjunto, né, de baianas e que se vestiam como baianas, então por isso assim era chamado, né? Mas eu tenho dificuldade por exemplo, de saber sobre certas comidas, mas vamos lá. Enfim, o gosto do aipim. Então, tem uma tradição nordestina nisso, com o uso variado da mandioca, né? O uso variado mesmo. Então, desde farinha, ontem mesmo eu comi aipim, então, um filezinho com aipim. Então, mas tem esse uso variado, né? Frito, amassado, purê, bolinho, as formas as mais variadas. Tira-gosto do boteco. Tira-gosto do boteco, exatamente, as formas mais variadas, né? Então, isso é muito, muito nordestino, né? Então, mas a culinária tem essas marcas, porque que também tem as variações, né? O que se come em Pernambuco é um pouco diferente daquilo que se come na Bahia, né? Mas eu vejo, por exemplo, o queijo coalho, né? O queijo coalho que chegou na praia, onde é uma coisa que você come na praia, né? Então, e era uma situação que o que eu vi mesmo de queijo coalho foi em Pernambuco, né? Vendendo nas ruas, nas feiras e tudo mais, né? Então, mas tem tudo isso, né? A canjica, né? Então, o mugunzá, né? Mugunzá, como se fala, mas a canjica, a canjiquinha, como é que chama não é fubá, é que tem uma que se usa muito, quer dizer, o cuscuz. Né? Cuscuz, né? Amarelo. Isso, mas o cuscuz de milho, né? Que não é o cuscuz de coco da Bahia, o cuscuz. Então, aquilo é uma coisa, né? Então, agora tem outras comidas, por exemplo, que são praticadas muito fortemente em várias regiões do Nordeste e que no Rio não tem tanta entrada assim. Ainda ontem, eu lembrava do consumo de pitanga, né? Então, o suco de pitanga, né? Caipirinha de pitanga para tudo que é canto. Aqui no Rio a gente tem uma dificuldade, existe pitanga, mas a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de encontrar pitanga no mercado, né? Encontro lá... A própria siriguela também. Siriguela, Ontem também eu comprei siriguela, tenho até, assim, tenho achado siriguela aqui no mercado Zona Sul. Sim. E até uma boa siriguela. Mas enfim, mas tem outras, assim, o consumo de frutapão, por exemplo, né? Então, aqui no Rio tem frutapão, mas não se consome frutapão da mesma maneira como se consome em Pernambuco, que você pode ter uma frutapão no café da manhã. Sim. Então, mas enfim, a culinária fora os doces, né? Aí doce, então, né? Então, né? Desde o bolo famoso lá pernambucano, né? O Souza Leão, né? Tem o Souza Leão, mas tem outros bolos variados, né? Doces variados, com uso farto do açúcar. Então, enfim. Para fechar a conta aqui, bati um papo de boteco com o historiador Luiz Antônio Simas. Com ele, não poderia ser em outro lugar senão um boteco.
O cara é especialista em Rio de Janeiro e cultura popular, e nem precisou molhar muito a palavra para falar sobre o tema desse episódio. Não vou deixar vocês no gostinho. Escutem aí. Pensar o seguinte, o Rio de Janeiro já é uma cidade que não tem exatamente uma culinária autóctone, né? O que a gente chama de gastronomia autóctone? É aquela que é típica do lugar e é dali, pô. Você tem dois, eu vou comparar, você tem 2 estados do Brasil que tem culinárias autóctones de uma forma muito clara, o Pará e o Espírito Santo, que tem uma culinária caiçara que é bem específica dali. A culinária do Rio de Janeiro, ela reflete, ela é um sintoma da formação múltipla da cidade. Então você tem, evidentemente, a cozinha portuguesa, que é muito presente no Rio, com o cozido, com a feijoada que deriva do cassoulet português, aquele negócio todo e tal, mas você tem as culturas do Nordeste. Então você pega, por exemplo, a carne seca. O charque que chega ao Rio de Janeiro, ele é muito mais a carne de sol nordestina do que aquele charque gaúcho das charqueadas de Pelotas. Quando você pensa em comida de botequim, a macaxeira, o aipim, o cará, o inhame-cará, é um prato clássico do Nordeste que no Rio de Janeiro você encontra em qualquer botequim, com uma manteiga de garrafa, com esse negócio todo que é efetivo, né? Você tem, por exemplo, a tradição da canjica. No Rio de Janeiro a gente come canjica, canjiquinha. Você tem a tradição do mungunzá, né, dessas comidas que vêm do Nordeste e tal. Então você tem uma tradição que é muito forte. Você vai pegar, por exemplo, uma culinária vinculada ao porco, é uma culinária que se configura de Minas para cima, para dentro do Nordeste, né? E que, de certa forma, impactam o Rio de Janeiro. Então a gente tem muito disso, a gente tem muito das referências de cultura nordestina, inclusive na culinária. Quando você pensa, por exemplo, num vendedor que passa, na hora ele vai, por exemplo, assar um queijo coalho e não sei o que e tal, a tradição do queijo coalho é aquela coisa do entroncamento entre o agreste e o sertão, que está ligado, por exemplo, ao melaço, né, que é muito nordestino. Sim. Então, você tem elementos muito presentes nessa culinária, porque a gente não tem uma culinária exatamente carioca. Sim. Então, ela é resultado dessas configurações todas. Agora, você não encontra botequim no Rio de Janeiro, mas não encontra botequim de seriedade, botequim de impacto, que não tenha como um de seus petiscos clássicos a carne seca com aipim. Sim. Isso aí, meu amigo, é Nordeste na veia. É isso. É Nordeste na veia. E entrando pelo estômago, com nossa fome de tudo. Estão satisfeitos? Sem fastio? No próximo episódio tem mais falas do professor Simas, do Fernando Cordeiro, do Mário Chagas e outras. Vamos falar sobre a influência da cultura e das artes nordestinas no Rio de Janeiro. Até semana que vem. Aquele abraço.